Boa noite, gente. Boa noite. Todos bem-vindos aí. Agora sim, a nossa live de encerramento, né? Que ontem era só um encerramento meio fake. Todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo me vendo? Tudo tranquilo? Conexão tá boa? Tô esperando uma resposta aí de vocês. Me falem aí se tá todo mundo me ouvindo, me vendo, que eu vou chamar o padre já. Qual a surpresa de hoje? A surpresa é a live, gente. A surpresa é o padre. Eu falei pra vocês que não tinha mais nada. A surpresa é o padre. Tá, então tá tudo bem com a conexão. Já vou chamar o padre Mateus. Já vou ver se ele está aqui online já. Já enviei a solicitação. Vamos aguardar um pouquinho. Boa noite, padre. Boa noite. Sua E aí, será bênção. que a internet vai deixar a gente fazer? Deus abençoe. Ô, padre, o senhor não sabe como eu estou feliz pela primeira vez de falar com o senhor e logo assim numa live onde todo mundo que me segue vai poder também assistir. Eu tenho um carinho muito especial pelo senhor, embora o senhor não saiba, mas eu acompanho o seu apostolado, os seus textos, alguns escritos que o senhor tem. Embora eu ainda não li nenhum livro seu, mas eu acompanho bastante e gosto muito do jeito que o senhor defende o casamento, a família. Parece que é um carinho assim que jorra mesmo do coração do senhor, assim, do coração sacerdotal do senhor. Eu queria que antes. Agradeço o carinho de vocês e se posso ajudar, que maravilha, para uma maior honra e glória de Deus, né? O carinho pela doutrina do Senhor e também pelas famílias, né? Padre, assim, antes de começarmos nossa live, eu queria que o senhor se apresentasse um pouco, porque eu acho que um pouco do pessoal não deve conhecê-lo. O senhor é padre, há quantos anos, de qual diocese? Então, eu sou o Padre Mateus, eu sou da Arquidiocese de Niterói e eu fui ordenado no ano de 2015. E atualmente eu trabalho numa paróquia no interior da Arquidiocese, paróquia de Boa Esperança, na cidade de Rio Bonito. E já desde o tempo do seminário tenho trabalhado com os casais, na direção espiritual, alguns aconselhamentos, e tive a oportunidade de escrever um livro, né, sobre a doutrina do matrimônio no sentido moral, que é o matrimônio cristão. Depois você até pediu para eu trazer para eu Aham. apresentar. Né? E depois também um outro livro que alguns conhecem, que é do Testemunhos Familiares. Eu fiz uma entrevista com 18 casais e coloquei num livro, né, que também ajuda muitas pessoas pelo testemunho, né? Como eu acho que mais ou menos no sentido das lives que você está fazendo, de mostrar o testemunho das famílias, né? E nós tentamos fazer isso no livro porque também quando a gente vê que é real, né, não é só uma teoria, fica mais fácil de se motivar, de também saber que está no mesmo caminho e que Deus dá a graça, né? Cada um na sua vocação. E aí alguns casais partilharam nessa, nesse livro também. Então, meu apostolado, pela graça de Deus, eu tenho me aproximado assim, das famílias, né? E sou padre, administro uma paróquia, né? Sou administrador paroquial de uma paróquia e sou da Arquidiocese de Niterói. Tá. Então, padre, assim, então o senhor estava me falando que desde de seminarista que o senhor trabalha com casais, que o senhor está mais próximo dos casais, né, de orientação. O
senhor chegou a estudar a fundo a questão da moral católica no âmbito do casamento? Então, nessa questão de estudo acadêmico, assim, de título, alguma coisa assim, não tem nenhum estudo. Meu estudo é a teologia do seminário mesmo, né? A Uhum. teologia que o seminário me deu. Eu, de forma pessoal, fui estudando sobre a doutrina da moral conjugal, né? Então, a Humanae Vitae e também todas essas questões morais mais relacionadas ao matrimônio, mas é um estudo pessoal, né? Aham. E também partindo da experiência de ouvir as pessoas, né? Também bons sacerdotes mais velhos, né? No caminho e nessa orientação, né? Essa que é a minha formação acaba sendo mais no lado pastoral mesmo, né? Não tive nenhum estudo assim Entendi. acadêmico aprofundado. Entendi. Então, assim, eu já vou começar aí. O intuito dessa live é eu lançar algumas perguntas, assim, das mais frequentes que eu recebo, umas dúvidas gerais, para o senhor estar clareando aí um pouco a nossa cabeça dessa questão mais da moral mesmo, que é ilícito, que é ilícito, essas coisas que às vezes a gente com tão pouca formação se perde, né, padre? A gente se perde um pouco nisso aí. Então, assim, eu queria que o senhor começasse a falar do casamento, que existe uma diferença aí no sentido em que a sociedade vê o casamento e como a igreja vê o casamento. Eu queria que o senhor desse uma explicadinha assim, na diferença dos dois e focasse mais em como a igreja vê o casamento, o matrimônio. Certo. Bom, você diz assim, a sociedade, podemos dizer, hoje, né, do relativismo, que está como a sociedade olha o casamento. Mas o matrimônio, a igreja, ela, ao falar do matrimônio, primeiramente, ela parte da lei natural. E isso é interessante porque todo o discurso da igreja, de um cristão, frente à sociedade, ela parte desse ponto básico, que independente da religião, do credo dela, da fé, tem algumas verdades que são, devem ser universais, devem ser reconhecidas pela razão. Né? Então, o matrimônio, essa união do homem e da mulher, isso anatomicamente também já é claro, né? Apesar de hoje a sociedade querer colocar de que a diferença entre homem e mulher é uma diferença criada pela sociedade, mas isso é um maior absurdo que pode existir. Né? Então, essa diferença que é complementar, isso é interessante, né? Diferença complementar. E essa união de vida, esse compartilhar a vida de um homem e uma mulher, forma uma família, e isso se torna, falando aqui no sentido social, né, a Uhum. base da sociedade. A base da sociedade. A igreja, e aí você pergunta, né, o sentido espiritual, a igreja é iluminada pela fé, né, nós cristãos iluminados pela fé, conseguimos enxergar de forma mais profunda isso, que não é somente algo social ou natural, mas tem algo espiritual também, porque Cristo ele elevou esse matrimônio, essa união natural a um grau de sacramento. São Paulo diz em Efésios 5 que o matrimônio é a expressão, é o sacramento da união de Cristo com a igreja. Então o casal deveria viver a profundidade de um amor, de unidade, de fidelidade e de fecundidade que demonstre que seja um sacramento, seja um sinal visível natural no sentido espiritual. Por isso é um grande sacramento, é uma grande vocação. Durante um tempo, o matrimônio ficou colocado no senso comum como uma Aham. vocação subjugada, ou seja, as pessoas interpretavam como algo que é para todo mundo
e por isso desprezá-lo. Mas não. Matrimônio é para ser. É um chamado de Deus que tem objetivos, tem finalidades e deve ser vivido de forma muito séria, né? De forma muito empenhativa, que é um caminho de santificação, né? E é uma responsabilidade também. A igreja chama o sacramento do matrimônio como um sacramento de serviço. Então pense nisso, né? Um serviço à igreja e à sociedade, que está muito ligado, depois podemos falar melhor, na geração e educação dos filhos. Né? Do matrimônio surge os futuros profissionais da sociedade, podemos dizer assim, por isso que é a base da sociedade, as futuras famílias, também na igreja, as futuras vocações, aqueles que adoram a Deus saem das famílias. Né? Então, essa é a visão. Como a sociedade vê hoje, deturpa. Uhum. Mas naturalmente, todos deveriam reconhecer pela razão a importância da família e essas verdades básicas, né? Uhum. Que a fé nos ajuda a aprofundar. Entendi. Então aí o senhor já meio que já entrou num pezinho na minha segunda pergunta, no qual o senhor fala que o matrimônio ele tem 3 finalidades, não foi o que o senhor falou? Não, mantém finalidades, podemos dizer delas agora. Eu acho, Aham. inclusive, isso é muito importante, porque exatamente por haver uma banalização da vocação matrimonial, se pensa que a casa porque todo mundo casa, isso é o normal e pronto. Não. A vocação, se a gente chama que o matrimônio é uma vocação, ela é um chamado. Então é um chamado de Deus. Se é um chamado a quê? Eu sempre faço a comparação de um rapaz que entra no seminário. Se ele não sabe para que a vocação dele, ele vai ficar sem sentido, ele vai fazer aquilo ali como se fosse o quê? Uma faculdade somente, mas qual é a finalidade? O ministério sacerdotal, você ser um sacerdote, você levar os sacramentos. Se ele não sabe disso, como é que ele se prepara para isso? Como é que ele vive isso? Né? Então, qual é a finalidade? A igreja fala que existem 2 finalidades principais do matrimônio, que é a unidade, o bem dos esposos e a geração e a educação dos filhos. Isso já deve esclarecer muita coisa, porque um casal que se prepara para o matrimônio tem que ter isso em mente. Eu sou chamado a viver uma unidade com aquele que casou e também gerar e educar. A geração e educação dos filhos é uma Tá travando muito. Tá- Acho que travou um pouquinho aí a internet do senhor. Mas agora já voltou. Muito bem. Então, e dentro das finalidades do matrimônio ainda tem algo importante, que não é muito falado. Existe uma hierarquia de fins. Principalmente, inclusive, São João Paulo II fala, o matrimônio é ordenado, ou seja, ele é direcionado, orientado para a geração e educação dos filhos. Então, a principal finalidade do matrimônio é a geração e a educação. E a unidade dos dois também são das finalidades principais, porém, na hierarquia de fins, o matrimônio ele é ordenado para gerar e educar os filhos na fé. Essa colaboração com a obra da criação. Né? Entendi. Então aí o dever, né, de gerar os filhos e educar vem acima da questão da união conjugal, né? Do Isso, caráter unitivo. as finalidades elas estão conjugadas, né? Mas num sentido, num termo, olhando de forma mais técnica, chama-se a doutrina da e dos fins, né? Que existe, é como se a principal missão. Por isso, assim, tudo na vida do casal deveria estar em torno disso, né? Por exemplo, tem algumas mulheres que falam, eu tenho que parar de trabalhar. Se
o seu trabalho, as suas atividades, elas estão atrapalhando o que é principal, isso é claro, a sua vocação, o seu chamado principal é isso. Agora, tem situações que a mulher está trabalhando é uma necessidade tão grande para exercer esse principal. Então, estou dando um exemplo aqui de que, se isso aqui está no centro, qualquer coisa vai ser discernida a partir disso, né? Da missão da viver a unidade e da geração e educação dos filhos. Isso aqui é o que é principal na vida do casal, e ele então deve se organizar a partir dessas finalidades, né, do matrimônio. Entendi. Padre, a igreja usa muito um termo que a gente lê na Humanae Vitae, muitos padres falam esse termo. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre o que esse termo quer dizer. É o termo paternidade responsável. Uma vez eu lembro que assim que eu me converti, falava em planejamento familiar católico. E um dia um rapaz falou assim, mas esse termo não existe na igreja. Planejamento familiar, inclusive, é muito usada de uma forma muito errada pela sociedade, né? E a igreja usa esse termo paternidade responsável. Inclusive, um trecho da Humanae Vitae número 10, diz: em relação com os processos biológicos, paternidade responsável significa conhecimento e respeito pelas suas funções. Então, primeiro ponto é a Humanae Vitae. Se você fala paternidade responsável, em relação aos processos biológicos, quer dizer o conhecimento do risco e das funções, o respeito por isso, respeito pelos processos naturais. Então, isso é ser responsável também. Em relação às tendências do instinto e das paixões, a paternidade responsável significa o necessário domínio que a razão e a vontade devem exercer sobre elas. Se não se deixar levar por um mero instinto, mas ter responsabilidade pelo dom recebido. Em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, a paternidade responsável exerce tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, como a decisão tomada por motivos graves e com respeito de evitar temporariamente ou mesmo por um tempo indeterminado um novo nascimento. Comporta ainda e principalmente uma relação mais profunda com a ordem moral objetiva estabelecida por Deus. Então, assim, Papa Paulo VI trabalha de vários ângulos, né, mostrando ele, por exemplo, quando a gente fala paternidade responsável, as pessoas entendem como paternidade responsável não é isso. E, inclusive, Papa Paulo VI fala, é paternidade responsável um casal que se abre generosamente à vida. Ou seja, eles estão sendo reis pelo dom de gerar. Isso também é bonito de ver. Aquele casal que, por motivos graves, ele toma a decisão do espaçamento na gravidez, eles estão agindo com a paternidade responsável. Então, são vários ângulos de um mesmo termo, né, que é usado. Padre, o senhor entrou aí nessa brechinha aí que eu já queria te perguntar sobre a questão de motivos justos e graves. De vez em quando as pessoas vêm perguntar para mim, eu quero ter mais um filho, mas eu estou reformando minha casa. Isso é um motivo justo? Eu falo, olha, isso aí você vai sentar com um padre e vai perguntar para ele. Não vem perguntar para leigo essas coisas, não. Isso é coisa para padre e você e seu esposo resolverem. Eu acho que aí também a Humanae Vitae responde de uma forma importante, assim, um pouco mais clara do que isso, né? Que ela traz no número de inclusive da Humanae Vitae, que diz assim: se, portanto,
existem motivos sérios para distanciar os nascimentos que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges ou de circunstâncias exteriores, a Igreja ensina, então, que é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às funções geradoras para usar do matrimônio só nos períodos infecundos. O Papa coloca, não dá uma lista, mas ele é claro com uma coisa que se esquece quando se fala isso. Hoje, geralmente se ensina um método bíblico, como assim, você tem que saber usar, esse é o modo de você viver seu matrimônio. Calma. O Papa Paulo VI diz, se, portanto, existem motivos sérios baseados em que nas condições físicas, psicológicas e exteriores, utilizar do matrimônio nos ritmos naturais. Então não é torto e direito. Existem critérios. Ele fala que se existem motivos sérios, isso é importante. Essa parte parece que retiram, né? Porque é a principal missão do matrimônio. Se é a principal missão do matrimônio, só uma pessoa pode adiar aquilo ou espaçar aquilo por um motivo grave. E esse motivo grave, ainda mesmo assim, estando aberto à vida através dos ritmos naturais. Né? Então, não se tem uma lista com 3 pontos. Primeiro, que tem que ser grave. Tem que ser um motivo grave, não é uma coisa ou outra. Motivo grave. E esses motivos graves baseado em quê? Nas condições físicas, nas condições psicológicas e nas circunstâncias exteriores. Né? Vocês com certeza conhecem o livro Amor que dá a Vida, da Kimberly Han. Se não conhecem, vale a pena adquirir. E a Kimberly Han, ela trata desses pontos de forma mais objetiva, e também ela vai ela trata como assim, vai tirando desses pontos algumas reflexões. E vai mostrando condição, ela fala um pouco sobre isso. Condições psicológicas, ela fala um pouco sobre isso. Esse texto dela pode ajudar os casais ao discernimento. Né? É um texto importante que pode vir para além de refletir. Né? Então, eu falo muito para os casais de noivos. Padre, eu acho que eu vou casar, mas a gente não vai ter filho agora não, que eu tenho que terminar minha casa. Então, você termine sua casa e case. Porque se você coloca isso como motivo para não ter filho, você resolve esse problema. Importante pensar também nesse um espaço. Aqui tem um espaço, tem outro. Né? Então, os casais de noivos deveriam pensar nisso. Quais são os motivos que eu tenho? Se você já tem um motivo, você tem que resolver isso para poder exercer a missão. Você não vai dizer, eu quero casar, mas eu não vou exercer essa missão agora. Né? Então essa ideia, padre, essa ideia de, por exemplo, muitos jovens têm até dentro da igreja mesmo, de casar e primeiramente se estabilizar financeiramente, comprar um carro, uma casa, ou terminar os estudos, dando um espaçamento que nem existe e adiando a vida dos filhos por 3, 4, 5 anos, isso então seria errado no caso? Digo que, segundo o texto que temos, primeiro, segundo a lógica do sentido do matrimônio, das finalidades do matrimônio, segundo o texto do próprio Papa Paulo VI na Humanae Vitae, que diz, primeiro usa o termo espaçamento, também fala se existem motivos graves para espaçar uma gravidez. Então, a pessoa, eu dou sempre o exemplo do seminarista, que chegasse para o bispo e falasse assim, o senhor me ordena, mas eu não quero assumir paróquia agora, nem atender confissões das pessoas, deixa eu viajar um pouco,
deixa eu passear em peregrinações para depois eu assumir alguma função de exatamente sacerdote. Então, você viaje primeiro para depois você, se é isso que é o seu critério. Né? Alguns casais colocam, eu tenho que terminar a faculdade. Se você colocou isso como um critério para você ter um filho, você colocou isso como critério. Então, termine casa, né? Porque as pessoas não refletem. Né? Mas, olhando os textos da igreja e o matrimônio, esse posicionamento parece não estar condizente, né, com a doutrina. Uhum. E, padre, assim, a gente vê o drama de alguns casais, assim, que tem motivos, às vezes, bem sérios, ou de saúde, ou de condições financeiras, a ponto de beirar a miséria mesmo, e casais que estão verdadeiramente amedrontados, às vezes, com a vinda de um novo filho. E às vezes a gente vê orientações aí, ou de gente à frente de pastorais, ou de mesmo de alguns sacerdotes, usa a pílula, ou faz vasectomia, ou faz laqueadura. É lícito fazer isso, padre? Não, infelizmente, imagino por falta de conhecimento, né, um desejo do bem do casal, mas que quando a caridade sai da verdade, ele nunca é um bem, ela vira um sentimentalismo dizia Bento XVI. Né? Um casal que tem motivos sérios para espaçar a gravidez, ele tem caminhos, e únicos caminhos. Ou utilizar os ritmos naturais, ou continência total. Esses são os dois caminhos. Não existe um outro meio. Né? Então, um casal que tem um problema de saúde, o médico diz, olha, se você engravidar da próxima vez, você vai morrer, que tem alguns médicos que falam isso em algumas situações. Eu aconselho que procurem outras opiniões médicas, porque às vezes a gente conhece pessoas que um médico fala isso e o outro fala, não, mas isso não é assim. Vi seu exame, etc. Né? Então, procurar outras opiniões. Mas, de qualquer forma, o que eu costumo aconselhar, procure um instrutor do método, que anotar direitinho, mesmo que diminuam o contato íntimo, né? E busquem estarem juntos no período que está mais clara a anotação. Também tem casais que combinam métodos, né? Para confirmar o bíblico, tem um exame de hormônios que fazem, como se fosse de gravidez, só que é para ser da ovulação. Então, para confirmar o período bíblico. Né? Então, são meios. Agora, se o casal está com muito medo, inseguro, não existe um caminho alternativo. Existe ou a continência. A paternidade responsável, segundo o Cabano Judeu, Papa Paulo VI, fala que é também o respeito pelas funções imanentes, o respeito pela lei que Deus colocou na natureza. Então, desrespeitar as leis naturais é um pecado sério, pecado contra a castidade, pecado contra as leis de Deus. E não, os fins não justificam os meios. Né? Então, é preciso ter essa consciência e, com espiritualidade, enfrentar essa cruz, dessas dificuldades. E também sabendo que algumas circunstâncias graves, elas não são permanentes, elas são momentâneas. Devem ser esperadas com paciência. Tá. Padre, Mas não esses recursos, né, de funcional, esterilização, etc. Não existe isso de no e seu quando a caso, pessoa... né?
É. Mas e quando a pessoa, padre, assim, por não saber, por não ter sido catequizada, ter sido influenciada, talvez não estava tão frequente na igreja, e foi lá e o médico colocou uma pressão, ela tinha um problema de saúde, foi lá e fez uma laqueadura. E tempos depois, essa pessoa volta ao seio da igreja, começa a conhecer o que é a realidade do casamento, né? Vê o lado espiritual, vê a questão do dever da geração dos filhos. E essa pessoa se choca com isso e pensa: meu Deus do céu, o que que eu fiz? Como que a igreja orienta essas pessoas, padre? Como qualquer outra situação, outro pecado, a pessoa que toma consciência plena disso, porque assim, muitas pessoas, elas sabem que aquilo não é certo, mas elas não sabem, será que isso é tão grave assim, e acabam deixando acontecer. Agora, a partir do momento que toma consciência, qual o conselho? Seguro para a confissão. Inclusive, quando uma pessoa se converte depois de um tempo, já adulto, é muito importante pensar em geral, que é olhar os mandamentos, pensar em toda a vida, em tudo. Acho que caiu aí. Voltamos Deu uma caidinha, mas voltou. e cortou o que eu falei. É, cortou um pouquinho. Então, a pessoa que procura o sacerdote faça uma confissão. Caiu novamente a internet do padre. Ela está repetida, se não acontece, se novamente a situação Nossa, normal, não é por causa dela, mas é porque não há mais do que aconteceu no período passado. Então, ela mantém aquela unidade com o esposo e também está aberta interiormente ao que é a sexualidade. Ela vive aquilo de forma correta, mesmo que o corpo não dê mais filhos. Né? E também conheço um casal que está no livro, mas nos testemunhos familiares, eles falam sobre isso, que tomaram sua consciência, se arrependeram, se confessaram e começaram um apostolado de conscientização das pessoas sobre a abertura à vida, sobre não ceder à pressão para fazer maquiadura, etc. Então, estamos gerando filhos no útero dos outros. Essa consciência de que eles não podem mais porque tiveram esse lapso, né, e tal, e agora conscientizam os outros para que não façam mesmo. Padre, e existem casais que, mesmo querendo muito, eles vivem o drama aí da infertilidade, seja infertilidade feminina ou masculina. De algum modo, os filhos não vêm. Nesse caso, padre, é lícito recorrer à inseminação artificial, barriga de aluguel, ou qualquer dessas coisas para poder obter o filho? Não. E, inclusive, o casal precisa ter consciência que o filho é um dom. Eles colaboram com a obra da criação. Colaboradores, não são autores da criação. Colaboradores. E se o filho é dom, mistério, Deus é quem dá. Quando o casal utiliza desses outros modos de ter uma gravidez que não a união conjugal legítima, eles estão se comportando como árbitros, como acontece com. E a
de sereis como deuses, ou seja, se colocar no lugar de Deus acaba fazendo a sua vontade, a sua própria lei, não obedecendo a lei divina. Então, o casal deve pensar nisso. Um outro testemunho que tem no livro, um casal que queria muito filhos e não conseguia. Eles, procurando resposta, foram no Catecismo de São Pio X e lá sobre o matrimônio falava que o matrimônio é um esposo e tal, tem que educação dos filhos, vírgula, se Deus os der. E eles falaram, essa foi a vírgula mais difícil da nossa vida, mas fizeram entender, essa vírgula fez com que eles entendessem o dom. Se Deus e exercer essa paternidade, essa maternidade de outras formas. Primeiro, aberto ao que Deus manda, porque tem esse casal, por exemplo, que eu falei, depois de uns 12 anos, veio filho, né? Então, esse mistério. Também não perder o casal que acaba pensando, eu não está vendo filho e acaba perdendo o sentido do matrimônio, porque não o outro ponto da vocação, que é a unidade entre os dois. Então, não perder isso de vista. Né? O que Deus te dá hoje? Seu marido, sua esposa, vocês querem filhos? Sim, devem pedir, orem por isso. Agora, a vocação é a unidade de vocês, é o bem de vocês. Podem procurar os exames para saber se tem alguma coisa biológica que não está bom, sim, desde que esses exames não sejam pecado. No caso dos homens, muitos médicos orientam, né, espermograma, por exemplo. Se esse exame vai exigir do homem pecado voluntário, isso não deve ser feito. E sempre pode ser um espermograma, desde que se colha o material masculino de uma forma lícita, e não através do pecado. Então, deve proceder assim com fé, sabendo o que Deus me pede, qual é a cruz que Deus me dá, o que Deus quer realizar. Entendi. Agora, e o casal que não tem filhos ainda, tem que viver a santidade nesse momento também. E pensar na questão, se Deus chama a adoção, conheço casais que não tem filho, não tiveram filho, não pode ter filho, se abrir a adoção, mudaram a vida, o destino das características, do fé, e são pontos a serem pensados também quando o casal está passando por isso. Padre, eu tenho agora só mais duas perguntas aí para finalizar. Uma delas eu queria perguntar para o senhor por que às vezes há tanta dissidência dos sacerdotes nessa questão da moral e abertura à vida? Por que às vezes alguns padres dão alguns conselhos que não vão de acordo com o que o magistério diz e outros já são tão retos e alinhados aí com o magistério? Por que isso acontece, padre? Bom, imagino primeiro, existe um clima na sociedade, nós estamos, que é um clima do relativismo. E isso acaba também interferindo, os sacerdotes saem da onda, da sociedade, para serem padres. Então isso acaba interferindo também. A falta de formação, né? Porque se escutam isso. A Humanevita, por exemplo, quando foi lançada, ela foi criticada por bispos, por sacerdotes, por cardeais. Então, muitos tem os seus efeitos até hoje. E aqui, isso aí, o casal hoje, precisa o quê? Internet, tal, sabe? Ir nas fontes, nos documentos da igreja, buscarem para que obedecer, ser sacerdote, sim, desde que esses conselhos não vão contra
igreja, né? Tem uma fala do Papa Paulo para os sacerdotes, que é a Humanae Vitae, podem procurar depois ela de forma integral, fala aos sacerdotes. É de máxima importância para a paz das consciências e para a unidade do povo cristão, que tanto no campo moral como no dogma, todos se atenham ao magistério da igreja e falem a mesma linguagem. Em nada a doutrina salutar de Cristo é forma de caridade eminente para com as almas. Isso deve andar acompanhado também com a paciência e com a bondade, de que o mesmo Senhor deu o exemplo ao tratar com os. Então, não minimizar em nada a doutrina é caridade. Porque a verdade ilumina, a verdade que salva, né? Então, a verdade ajuda a caridade. Se pretender uma caridade, ser bonzinho, tirando a verdade, você não está sendo bonzinho com a pessoa. Né? Está deixando na escuridão e não trazendo a luz. Nossa última pergunta. O que o senhor diria, padre, aqueles casais que eles até têm o desejo de ser generosos, de ter mais filhos, mas eles esbarram na questão das condições financeiras e isso meio que retrai eles. Questão de talvez não dar escola particular para os filhos, não dar plano de saúde, não dar boas roupas, não dar conforto. O que o senhor diria para esses casais que têm esse medo de não conseguir, vamos dizer assim, sustentar os filhos? Bom, é difícil falar de forma geral para casos particulares, né? Enfim, mas falando de forma geral, assim, sem analisar os casos menores, deixem suas redes, vem e segue. Então os apóstolos deixaram suas seguranças, o modo de pensar, eles tinham e se lançaram numa palavra. Uma palavra, vem e segue. O que vinha depois, dentro dele, o que iria acontecer, eles não sabiam, eles se lançaram. E em toda vocação, se lançar. Então é preciso ter responsabilidade, sim, pensar de forma séria. Porém, existe um passo da confiança. E se a gente faz nossas contas, se a gente pega e nos seguramos naquilo que nós podemos fazer somente, nenhum de nós conseguimos andar. Preciso se lançar. Então, ter o que é a sua parte, pensar no que é a sua parte, no seu projeto, porém saber que existe alguém que chama, alguém que conforta, alguém que promete alegria nas perseguições e tribulações. Diz que um santo falava que cada filho que vem com pão debaixo do braço. Eu conheço casais que, ao se abrir a vida, falam, olha, nunca faltou a providência de Deus, até consegui uma promoção no meu emprego, me abrir aos filhos. Né? Então, tem a parte do casal que deve estar amado, responsabilidade, mas também é preciso ter fé naquele que chama. Né? E pensem também, alguns casais ficam com medo, pela agitação que né? Pense também que tudo é uma fase na vida. Lá na frente, os últimos cabelos brancos, vocês vão ficar muito felizes de terem filharadas juntos, cuidando, né? Levando os netos para vocês. Então, aquilo que é lançado, plantado com lágrimas, também depois pode ser ceifado, colhido para o. E, padre, para finalizar, eu queria que o senhor mostrasse, se o senhor tiver aí, os seus livros, para o pessoal poder adquirir. E eu estou sabendo que o senhor vai lançar um novo, né, também? Sim, então
tive a oportunidade de escrever 3 livros até agora, e esse que vai vir agora é o 4. O primeiro livro é uma questão da editora Eclésia. Fala mais ou menos sobre esses temas que nós tratamos aqui. Um segundo livro, que eu também tenho aqui para mostrar, é de meditações sobre o Tríduo Pascal, da cruz à ressurreição. São meditações para ajudar como leitura espiritual no Tríduo Pascal. O terceiro é este livro, Testemunhos Familiares, Matrimônio Católico em Forma de Diálogo, da editora Benedicta Eclésia. E aqui nós temos testemunhos de 18 casais, em várias situações, casais com muitos filhos, casais que não conseguiram ter filhos, casais que adotaram, casais com filhos especiais. Então, enfim, são várias realidades, situações financeiras difíceis. E agora, o que no próximo mês, em agosto, nós vamos lançar, a editora Benedictus também, em parceria com a editora Eclésia, é o livro Vida Matrimonial, Orientações aos Casais Católicos. Depois eu, nas redes sociais, vou divulgar, quando a editora começar a vender. E o título de orientações, né? Falamos de vários temas, como educação dos filhos, a abertura da vida, débito conjugal, a velhice dos cônjuges, o auxílio um ao outro, a correção de um ao outro. Né? Então são vários temas, coisas bem mais práticas assim, e eram orientações a dirigidos espirituais, ou pessoas que tinham aconselhamento, para fazer outras pessoas que quiserem ter acesso. Então tá, padre, eu estou aguardando ansiosa aí esse livro que o senhor vai lançar, que eu dei uma olhada no índice e vai me interessar muito todos os temas que estão lá. Te agradeço muito, 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 padre, por ter aceito fazer a live aí comigo. E gostaria que o senhor desse uma bênção aí nas famílias que estão nos assistindo e nas famílias que participaram, que a ideia foi mais ou menos a que o senhor fez no livro, de trazer todo mundo para dar o seu testemunho, que quando a coisa é real, parece que fica mais fácil da gente visualizar, né? Sim, eu achei aqui o outro livro da Perfeição, Meditação do Tríduo Pascal. E lógico, eu que agradeço o convite dessa live, possa ter ajudado também na formação de vários casais, né, famílias. Então, eu bendito por isso, bendito pelo trabalho de você, pelo apostolado. Lembre que o testemunho é muito importante, o testemunho dos casais. Seja na rua, seja na internet, testemunhar o dom da família, testemunhar a abertura da vida, testemunhar o serviço a Deus, num mundo que está esquecendo do matrimônio, não acredita mais no matrimônio. Mostrar o matrimônio de forma feliz, alegre, plena, isso é muito importante. Então vamos para a bênção. O Senhor esteja com... Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso e rico em bondade, abençoai todas as famílias, de modo especial as que participam deste momento. Derrame, Senhor, sobre elas a vossa graça, Senhor, que possam, pelo vínculo matrimonial, terem no mundo sinais do amor de Cristo para com o intercessão da Virgem Maria, de São André, de Santa Gema Beretta Mônica, São João Paulo II, abençoe de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigada, padre. Que o senhor possa aí continuar esse apostolado do senhor muito bonito e seguindo firme. E eu espero que todas as pessoas que estiveram presentes também possam rezar
pela alma do padre, pela vida dele, pela entrega, pelo serviço, para que ele continue sendo fiel aí ao chamado do Senhor. Que eu tenha uma boa Conto com as noite. orações de vocês. Obrigado. Muito obrigada. Deus abençoe. Boa noite, padre.